Olá, prezado estudante, tudo bem? Hoje o nosso tema é expansão imperialista norte-americana na América Latina. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bons estudos. Expansão imperialista norte-americana. Por que eu destaquei o imperialista? Porque a gente sabe que a primeira expansão foi uma expansão para o oeste, a chamada Marcha para o Oeste, e ela não foi imperialista, porque o imperialismo, conceitualmente, né, caracteriza uma etapa do capitalismo, é uma etapa industrial, uma etapa superior do capitalismo, como diz o livro do Lenin. Então é uma etapa superior do capitalismo, os interesses são industriais, não são aqueles interesses, né, que de certa forma conduziram, né, em sua plenitude o processo de expansão para o oeste. Muito embora o processo de expansão tenha motivação capitalista, a gente sabe que essa é uma época diferente, uma época de expansão fora da América do Norte, e ela tem características especialmente, exclusivamente, né, industriais e financeiras. Enfim, a gente vai entender essas características, mas o que importa é que é uma segunda etapa de expansão norte-americana e essa vai se dar sobre América Central e Caribe, e esse processo de imperialismo ele também vai se dar sobre África e Ásia, mas principalmente sob a coordenação e liderança da Europa ou dos europeus. Então a gente tem um processo paralelo acontecendo. Na América, nós temos o imperialismo, uma condução, uma liderança, uma dominação dos Estados Unidos, e sobre África e Ásia, esses continentes também antigos, serão colonizados então pelos europeus. Beleza? Assim, com esse conceito, a gente vai voltar a falar disso, a gente começa o nosso assunto. Beleza, galera? Bom, a gente começa com esse título aqui. Esse título é um título que vai traduzir o que a gente vai trabalhar agora nesses poucos minutos. O que eu quis dizer com isolacionismo? Estou querendo dizer que entre os anos de 1787 e 1815, os Estados Unidos adotaram uma posição de neutralidade. Olha o cuidado que eu tive com vocês aqui, galera. Olha aí, ó, destaco essa palavrinha importante. Por quê? Porque desde a Constituição dos Estados Unidos, a primeira e única Constituição em 1787 até 1815, os norte-americanos se preocuparam muito mais com as suas questões políticas, com a construção, com a criação da sua Constituição, com o estabelecimento das suas instituições, com o desenvolvimento da sua sociedade, especialmente com o capitalismo, que se desenvolve nos Estados Unidos aí, especialmente no começo do século XIX, do que com as questões relacionadas aos problemas europeus. Especialmente porque a Europa estava vivendo grandes revoluções e convulsões, além de conflitos intensos. A Revolução Francesa, 1789, que vai até 1799, ela tumultua a Europa. As guerras napoleônicas muito mais, cara, porque temos a expansão de ideias revolucionárias e isso acaba provocando reações, especialmente dos grupos conservadores, a nobreza, os nobres e a própria instituição católica, a Igreja Católica, enfim. Nós sabemos que, enquanto a Europa estava convulsionada por essas questões, os Estados Unidos estavam então se desenvolvendo, estavam em paz, produzindo as condições para o seu crescimento. Então, lógico que eles tiram vantagem disso. É uma oportunidade para o seu crescimento. Então, essa posição de neutralidade é uma posição oportuna. Enquanto a Europa está lá toda fragilizada por conflitos, instabilidades, os Estados Unidos estão se preocupando com as suas questões internas. Isso é fundamental. Eles poderiam fazer algum tipo de interferência, algum tipo de, de ação na Europa? Puta, talvez, cara, mas não é essa a ideia. A ideia é olhar para si no primeiro momento e se aproveitar dessa situação europeia para o seu próprio crescimento. Tudo bem? Então dá uma olhada aqui nas datas que são significativas. Beleza? Bom, e aí? E aí que a gente começa a falar de expansionismo. Nossa aula é do que, galera? Nossa aula é de expansionismo, Allocation. Ai, mas eu tô perdido, tô lost in space, tô mais por fora que bunda de índio, não tô entendendo. Galera, volta um pouquinho aí, tá? Vamos lembrar que você já estudou um pouquinho de expansionismo, mas para o oeste. A gente só tá falando de outro tipo de expansionismo, cara. Então larga a mão de ser mané, tá? Larga a mão daí e fica dando rasteiro em cobra. Vamos que vamos, maluco. Bom,
Vamos lá, para de churumelas, chega de churumelas, de conversa fiada e vamos caminhar. A gente fala de expansionismo a partir da década de 20 do século XIX. A gente pode falar um pouquinho até antes, viu, pessoal? Tá? 1818, 1819, né? A política externa norte-americana ela muda de postura, ela muda de atitude. Tá? Se até então ela não interferia nas questões, né, europeias, ou até mesmo não se preocupava com outras questões mais amplas, né, a partir desse momento, 1820, aí a política externa norte-americana passa a ser uma política mais atuante, mais digamos, mais agressiva. Mais agressiva. Tá? E claro que isso não tem somente impactos na América, como veremos, tá? Mas principalmente tem impactos na Europa, cara. E por que eu estou falando isso? Tá? Porque os Estados Unidos saem então em defesa de todos os países americanos, pelo menos é isso que eles vão dizer, né? Contra especialmente esse desejo dos países europeus de manter as suas colônias, tá? Ou recolonizá-las. Percebam que eu usei essas duas expressões: interesses colonizadores e recolonizadores. Por quê? Porque nós sabemos que durante esse período aqui, ó, e até um pouco mais para frente, de 1810 até 1830, arredondando, vamos pensar nesse período aí de 20 anos, nós temos uma série de lutas, né, de lutas por independência na América. Estou falando das colônias, né, europeias na América. E por quê? Os caras se aproveitam de vários elementos. Os caras se aproveitam, por exemplo, né, do que? Da expansão das ideias iluministas para a América, que fala em liberdade, né, que fala em igualdade, tudo bem? Provenientes do século XVIII. Eles também se aproveitam do fato da Europa estar vivendo guerras, né, europeias, as famosas guerras napoleônicas. Tá? E eles se aproveitam então do momento de fragilidade das suas metrópoles para começar suas lutas de independência. E lembre-se, em grande medida, essas lutas de independência na América Latina, né, não considerando a América inglesa no caso, né, porque os Estados Unidos, os norte-americanos foram os primeiros a conquistar a independência, né, em 1776, nós estamos falando então de elites aqui da América Espanhola, né, e da América, evidentemente, também portuguesa, né, da América, vamos pensar, latina, né, que esse termo, na verdade, não existia na época, né, galera? Esse termo é um termo mais contemporâneo, um termo mais novo, enfim. Mas, enfim, só para você entender. Então, as lideranças da América Espanhola são as lideranças de uma elite, tá? A gente vai trabalhar mais tarde essa questão aí de uma elite chamada elite crioula, né, que vai lutar contra a presença então dos chapetones, que representavam os interesses da metrópole. Bom, mas isso é assunto para outras aulas, tá? Então a gente fala de recolonização por quê? Porque muitas nações conquistaram, aliás, muitas colônias conquistaram a independência. Vamos lembrar que o Brasil fez sua independência em 1822, tá? Por isso que eu usei a recolonização. Outras colônias conquistaram sua independência antes de 1820. Então, os europeus, principalmente a partir de 1815, com o chamado Congresso de Viena, que foi aquele congresso conduzido pelos países vencedores das guerras napoleônicas e que foi caracterizado principalmente pela questão da restauração do antigo regime, do absolutismo, né, que foi uma medida, então, portanto, reacionária contra o avanço das ideias iluministas propagadas pela Revolução Francesa e Napoleônico, né, os europeus, então, eles tentam recolonizar. Por quê? Porque um dos grandes instrumentos, né, de poder e de riqueza do antigo regime dos países absolutistas era justamente, né, as colônias, a exploração das riquezas coloniais, que a gente chama de mercantilismo, né, que é um braço econômico do absolutismo. Você já estudou isso. Bom, então, tanto manter as suas colônias, esse objetivo da Europa, quanto recolonizar as suas antigas colônias. Mas adivinha, quem sai agora em defesa da América? Tá? Uma política externa diferente, uma política externa mais, né, mais agressiva, o Big Mac. Então o Big Mac lança a famosa doutrina Monroe em 1823, lembrando que essa doutrina tem esse nome por conta do presidente Monroe, que recebe uma carta muito legal, muito bacana, do herói da independência dos Estados Unidos, o cara escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, o chamado Thomas Jefferson. E Thomas Jefferson fala, olha, chegou o momento de a gente lutar pelos nossos interesses da América, né, que não são os interesses mais europeus, tá certo?
Os europeus cuidam dos problemas europeus e os americanos cuidam dos problemas americanos. Essa carta foi uma carta que influenciou muito a atitude do presidente Monroe, né, no sentido de atuar com mais agressividade contra a presença dos países europeus na América. A chamada doutrina Monroe, que se resume, né, digamos, que podemos sintetizar, tá, por meio dessa frase tão famosa: América para os americanos. Então, a política norte-americana, a política externa norte-americana passa a ser uma política de defesa, né, da América contra a presença europeia. Nós sabemos que isso é conversa fiada. Né? O que está por trás disso? Qual é o interesse norte-americano? O interesse norte-americano é que a América deixe de ser europeia e passe agora para a área de dominação e influência dos Estados Unidos. Quer dizer, sai um colonizador europeu e entra um colonizador americano, entendeu? É isso. O que está por trás é o interesse de hegemonia na América, o interesse de dominação na América, o interesse imperialista na América. E isso é fundamental, galera. Isso aqui é absolutamente fundamental. Olha que bonitinho que eu fiz para vocês aqui, ó. Tá, vou voltar só para você curtir. Olha aí, ó. Ó, olha a paradinha, ó. Até quica, ó. Tá vendo? É isso aí, maluco. Bom, a gente já discutiu essa questão da doutrina Monroe, a gente já falou bastante sobre isso em outras aulas, mas eu quero que você entenda que isso vai permanecer, né, como elemento de justificativa, tudo bem, durante muitas décadas, inclusive nos próximos períodos de expansão, de imperialismo no caso, né, ou de expansionismo, tanto faz, tá bom? Bom, olha essa cena aqui, galera, olha que massa, né? Né, o Big Mac esticando suas duas pernas de norte a sul, que a gente já comentou também, né? Olha aqui, ó, Monroe, doutrina Monroe. A ideia de que os norte-americanos não querem só defender a América para todos os americanos, mas querem defender a América para os norte-americanos. Estão entendendo? Isso aqui é fundamental para a gente continuar a nossa aula. Você tá ligadinho? Tá atento ainda? Hã? Tá com uma aguinha do lado? Dá um golpinho na aguinha, cara. Dá um golpinho nessa aguinha aí. Isso. Beleza, você ajeita aí na cadeira, na cama não, porque na cama você dorme. Na cama você dá aquela famosa hibernada. Entendeu? Então levanta aí, se acomode melhor, que o bicho vai pegar. Ah, fica quieto, professor, tá cansando. Não, calma, nem comecei. Caminhemos. Para de reclamar. Bom, a gente continua com o mesmo título, né? O expansionismo. E aí eu trago para vocês, dando um baita de um salto, né? No tempo, né? Nós saímos de 1823 com a doutrina Monroe para 1900. Por que que eu fiz isso? Ah, professor, você está viajando, cara. O que que você pegou aí? Você pegou aí uma máquina do tempo? Deu uma correria? Não, cara. Para de falar besteira. Eu só trouxe para vocês em 1900 essa doutrina Ray para que você compreenda que o expansionismo norte-americano ele não vai se dar só sobre a América, né? Ele vai se dar principalmente sobre a América no primeiro momento, mas no finalzinho do século XIX, já entrando no século XX, há uma preocupação norte-americana também em ampliar os seus horizontes, ampliar assim, as suas influências para outras áreas. E olha que bacana, hein? Não à toa, em 1900, né, os Big Macianos criam a doutrina Ray. Por quê? Porque durante a segunda metade do século XIX, enquanto, de um lado, os Estados Unidos se preocupam com a América, processo de expansão, de colonização, de neocolonialismo, a Europa, como já foi dito, vai se lançar sobre África e Ásia de maneira também absolutamente voraz. Tá? E um dos grandes pontos de interesse dos europeus, no primeiro momento, né, especialmente da Inglaterra, a maior de todas as potências imperialistas no final do século XIX e no século XX, é justamente a Ásia. Principalmente, né, a China. Olha que negócio legal. A China, pelo seu potencial de manufatura, de mercado consumidor, de mão de obra, que você já sabe. E os Estados Unidos não querem ficar fora dessa parada. Né? A China representa uma grande riqueza a ser explorada. Então, os norte-americanos lançam essa doutrina dizendo o seguinte, que as portas, especialmente da China, devem permanecer abertas, não só aos europeus, mas também para os Big Macianos. Olha a preocupação dos caras, os caras estão de olho já no mercado asiático. Tá? Não à toa que eles vão colonizar uma série de ilhas, tá certo?
ali no Pacífico. E você sabe uma delas famosa, né, o Havaí e tudo mais. Tá? Bom, Open Door Policy, a gente está falando do quê? A gente está falando dessa política de porta aberta, que é uma exigência dos Estados Unidos para participar também dessa rica região que é a China. Trouxe para vocês aqui para a gente garantir, coloquei um asterisco para lembrar que a China vive um processo significativo de colonização. Ela sofre primeiro uma grande guerra, né? A guerra, a gente vai estudar isso daí, né? A famosa Guerra do Op, depois vai rolar a Guerra dos Boxers, e ela é arrasada, invadida por várias nações imperialistas. Esse processo a gente vai denominar de imperialismo europeu, e a gente vai dominar também de neocolonialismo. Assunto nas próximas aulas, viu? Para de coer unha aí, pare de ficar nervoso. Eu sei que você está ansioso para ter essa aula. Segura o balaio, segura o tchan, a gente vai ter essa aula mais tarde. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens bem legais para a gente falar dessa questão da doutrina Ray, né? Aqui a presença, né, Big Maciana e tudo mais, né? E a China, né? Os caras querem entrar também, ó. Querem entrar também, ó. Entendeu, maluco? Tá? E aqui também, olha aí, ó. As portas abertas para o Big Mac. Ele tem a chave da porta. Também quer entrar no mercado chinês, né? Estão vendo? Pô, massa, né? Professor, eu curto muito, cara. Muito legal. Para de ficar aí, não exagera. Bora. Bom, e aí, para a gente organizar melhor as ideias, porque você fica aí perdido, né? Dando rasteiro em cobra, Lost in Space, né? Flutuando no espaço sideral, tá? Eu organizei para vocês aqui, olha que legal. Então, a doutrina Monroe é a doutrina imperialista sobre a América, né? A preocupação em explorar a economia, né, americana como um todo, dominar as economias americanas, explorar as suas riquezas, tá? Uma doutrina imperialista expansionista sobre a América. E olha que legal, galera, a doutrina Ray também tem esse propósito, mas um propósito onde? Um propósito já voltado para a Ásia, já voltado ali para a região da China. Beleza? Coloquei um detalhe aqui muito bacana, porque até então o que a gente está falando aqui, que tanto a doutrina Monroe quanto a doutrina Ray, elas têm como o grande objetivo promover intervenções e conquistas, né, pacíficas. Então são intervenções a priori sem violência, né, sem violência, né. Isso é o que a gente sabe, tá? Essa é a teoria. Mas a gente vai ver que na prática o bicho vai, né? O bicho vai pegar violentamente. Olha o esqueminha que eu fiz para vocês, galera. Vê se aproveita. Olha o esqueminha, olha o esquematozoide. Bom, vamos lá. Fases da expansão. Isso aqui também é para organizar a sua vida. É para ajudar você. Eu fico pensando assim, como é que eu vou elaborar um negócio prático, um negócio bacana, que o aluno didático, né? Que o aluno olha e fala, nossa, cara, que massa. Nossa, eu tô ornando, né? Não, eu tô ornando. Tá aqui, ó, maluco. Fase da expansão. Eu coloquei aqui, ó, a primeira fase da expansão norte-americana, que é aquela fase do oeste, aquela fase interna que a gente trabalhou, tá? A gente trabalhou muito isso. Aula passada gravada aqui, antes né, de toda essa crise, a gente fez trabalho na sala de aula. Vai de 1803 até 1853, o processo de expansão, digamos assim. Perceba a data, legal, cara. Olha a data aqui, ó, 1853, galera. E por que essa data aqui é legal? Alguém sabe por quê? Porque aqui é antes do que? Da Guerra de Secessão. Da Guerra de Secessão. Eu não sei do que você está falando. Eu não sei o que você está falando. Ô, galera, é o seguinte, cara. Em vez de você, né, ficar aí, né, usando porcaria, toma uma aguinha, rapaz. A gente trabalhou isso aí pra caramba já. Larga de ser maluco. Não dá. Tá bom. Fica me irritando. Olha aí, ó. Conquista do Oeste. Tá? Então a gente já falou sobre isso. Essa é a primeira expansão, conquista do Oeste. Aqui você se lembra que na conquista do Oeste nós tínhamos dois modelos socioeconômicos, né? O modelo do Norte, ele era um modelo urbano, industrial, comercial, modelo mais moderno, modelo mais desenvolvido, e a gente sabe muito bem que tem a ver com o processo de colonização que se deu ali, né? Que é a colonização de povoamento. Então isso aqui, tudo bem? Né? Isso aqui é baba, você já sabe. E claro, né?
É nessa primeira fase que você tem o início do crescimento econômico e principalmente territorial dos Estados Unidos. É o que vai configurar a nação norte-americana. E você sabe muito bem que isso aqui se deu por várias formas, né, comprando territórios, né, através de acordos e principalmente através de pancadaria fortíssima contra os nativos, que a gente já comentou. Você gostou do esqueminha que eu fiz lá, hein? Você deve ter curtido pra caramba. Você curtiu lá né, o Crepúsculo? Olha o trabalho que eu tenho, meu, pra você não esquecer. E também por meio da guerra contra o México, né, que a gente também viu, pobre México. Bom, não é esse o nosso objetivo. Isso aqui já foi trabalhado com vocês. Tá? Eu não me lembro. Vai assistir a aula de novo. Para não ser tonto. Segundo, a segunda fase da expansão, que é essa que nós estamos trabalhando agora, que é essa que nos interessa, tá? Então você se ligue nessa daqui, tá? Então, ó, esquece que é essa aqui que nós estamos trabalhando. Ela vai de 1870 até 1914, meu irmão. Essa daqui, olha que legal, ó, Primeira Guerra Mundial, tá? Depois o bicho começa a pegar na Europa e aí a posição dos Estados Unidos é outra, tá? É lógico que os caras vão começar a ganhar mais espaço aqui. Aliás, aqui e depois. Essa fase já é uma fase então de expansão continental. E olha que legal a expressão que eu estou usando, hein? Os caras estão então ampliando no continente americano suas possessões. E oceânica, cara, eu gosto muito de usar essa expressão, né? Por quê, né? Essa expressão é uma expressão usada por um professor da Unesp que escreveu alguns livros de história, um deles eu gosto bastante, né? Que é um livro até didático, cara, pela editora atual, Introdução à História da América, Luiz Koshiba. Ele usa essa expressão e eu acho que é bem pertinente, tá? E por quê? Porque oceânica, porque os caras vão precisar também lidar com a marinha, né? Os caras vão precisar de uma poderosa marinha para poder rapidamente chegar aos seus destinos, né? A outras regiões, né, da América, né, cara? Porque nem tudo dá para se fazer por terra e por terra é sempre muito mais complicado. Então, digamos que a marinha aqui ela vai ajudar e muito no processo de colonização, dessa nova etapa de colonização. Então, os caras vão precisar usar muito o oceano. Bom, dominação imperialista, a gente já falou sobre essa questão do imperialismo, que é uma etapa já de desenvolvimento industrial, tá? Da América Central, ou seja, os caras vão dominar a América Central nesse primeiro momento, né? Vão dominar também vastas áreas do Caribe. E eu coloquei a China aqui, tá? Eu vou tirar a China, porque a China a gente vai estudar em outro momento, beleza? Nossa preocupação, claro, a gente vai entender isso mais tarde, nossa preocupação é fazer o imperialismo na América Latina. Então, a China, asterisco, só para lembrar que não é agora que a gente vai trabalhar. Isso vai acontecer quando? Após a Guerra de Secessão. Você trabalhou a Guerra de Secessão, você já estudou a Guerra de Secessão, depois que o Norte vence o Sul, depois que o modelo nortista ele suplanta o modelo sulista, né? Que você sabe muito bem que é o modelo escravocrata, latifundiário, que é o modelo agrícola, né? Que você também já sabe. Então, a vitória do Norte significa a vitória do modelo capitalista burguês industrial. E a partir de então nós temos uma nação norte-americana unida dentro do mesmo propósito, que é o propósito de expansão industrial. Isso é o que importa pra gente. Por quê, galera? Porque depois da Guerra de Secessão, os Estados Unidos, sem obstáculos, né, um exemplo desse obstáculo é a mão de obra escrava, isso vai ser extinto em 1865, você sabe disso, 13ª emenda, a nação norte-americana vai entrar numa era muito próspera, vai entrar na segunda revolução industrial, lembrando que a segunda revolução industrial é uma segunda etapa de desenvolvimento tecnológico científico, começa na Inglaterra, chega rapidamente nos Estados Unidos, olha que bacana. E nos Estados Unidos, claro, né, o desenvolvimento industrial vai exigir, assim como na Europa, o quê? Mais matérias-primas. Tá? Ah, mas onde tem matérias-primas? Tem dentro do território norte-americano? Tem. Mas vai chegar uma hora que vai ser insuficiente. Aí você fala, opa, para onde a gente vai buscar isso aí? Da onde a gente vai tirar isso aí? É essa a mesma pergunta que os europeus vão se fazer também na Europa. Tá? E o mercado consumidor? Vai chegar uma hora que a produção, né, com uma grande intensificação tecnológica, ela vai produzir mais do que o mercado norte-americano é capaz de consumir. Então veja,
Precisamos de mais matérias-primas, tá? Porque é uma demanda industrial por matérias-primas estratégicas e há também uma necessidade por mais mercado consumidor. Essa indústria, então, exige uma expansão industrial. Essa indústria moderna exige cada vez mais, então, recursos para que ela continue a prosperar. A gente sabe muito bem que isso também é um elemento clássico do capitalismo, né? O capitalismo ele é autômato, quer dizer, ele sempre procura a expansão, ele sempre procura o enriquecimento, sempre procura o capital. E claro que o capitalismo, então, ele vai se expandindo porque é disso que ele vive, é a natureza do capital. E aqui não é diferente. Então a gente está falando do quê? Disso daqui, galera. É isso daqui que vai gerar a necessidade, opa, baby, de conquistar novos territórios. Beleza? É uma necessidade capitalista, no caso, capitalismo moderno norte-americano. Então você tem aqui o imperialismo, tá? Esse é o imperialismo. É isso que a gente vai falar. A expansão, a segunda fase da expansão é imperialista. Né? Ela é fruto do quê? Desse desenvolvimento industrial e da necessidade dessa nova indústria moderna. O imperialismo que a gente vai trabalhar é o imperialismo da América Latina. Olha o seu coração, olha o seu coraçãozinho, ó. Uh, uh, o coração de emoção. Bom, e aí, meus queridos, o imperialismo que a gente vai trabalhar, desculpa de ficar zoando aí, esquece de falar que é mais importante. O imperialismo da América Latina é o que a gente vai trabalhar, é o nosso objetivo de hoje, tá? Como diz a vocês, depois a gente fala dos outros imperialismos. Mas a gente está falando do imperialismo da América Latina. É isso que nos importa, beleza? Bom, nesse sentido, a gente já falou sobre isso, né? O Sea Power, né? O que é isso, galera? É uma estratégia desenvolvida pelo Mahan. Esse cara, ele era um professor, né, de uma escola de guerra, né, naval nos Estados Unidos, e foi ele que desenvolveu essa teoria. Essa teoria é a teoria de que para conquistar colônias, para conquistar territórios, para ampliar a capacidade, né, desenvolvimentista industrial norte-americana, era necessário para os Estados Unidos ter uma poderosa marinha. A base, o eixo do poder econômico norte-americano, vou repetir, a base, o eixo do poder econômico norte-americano, do poder econômico político norte-americano, se daria por meio de uma marinha poderosa. Não à toa, até hoje, os caras têm marinha, uma marinha, né, fuderosa. A Inglaterra também, claro, não à toa, né, galera? A Inglaterra é uma ilha, precisava disso. Mas os Estados Unidos vão entrar na mesma seara. Vão, então, desenvolver uma poderosa marinha, tá? Por quê? Porque eles pretendem fazer uma expansão pelo mar. Tudo bem? Essa marinha é uma marinha que até hoje funda bases militares pelo mundo. Hoje você tem uma aeronáutica, na época você não tinha, né, galera? Estou falando do final do século XIX e do século XX, né? Não existia avião ainda. Então o único meio de você chegar rapidamente em outros territórios e, de certa forma, acoplar então a sua economia à economia local, colonial, era por meio então de uma poderosa marinha, e os caras vão investir muito nisso a partir digamos, dessa proposta, né, desse projeto, desse sujeito aí, desse professor, né, do Colégio Naval norte-americano. Bom, e aí aquela frase, né, frase então que vai ser muito usada nos Estados Unidos a partir de então, Caribe, Lago Americano. Então a ideia agora é transformar o Caribe no Lago Americano, tá? E rapidamente fazer com que esses povos, esses países, né, jovens e novos, recém-independentes, alguns nem independência fizeram, eles simplesmente trabalhem, eles produzem, né, coisas para atender os interesses dos norte-americanos, que eles trabalhem para os norte-americanos, que eles consumam também dos norte-americanos, tá? Então isso é imperialismo, essa é a dominação, tá? Bom, caminhemos. A trajetória do expansionismo oceânico. Eu fiz aqui, pessoal, uma listagem para vocês, só para que você entenda que esses caras, eles não estão, não, porque foi sem querer. Não, eu só fiz isso porque os caras queriam e vai ser melhor para eles. Vejam, pessoal, é uma política imperialista. Isso é história. A partir do momento que você entende que esse projeto é um projeto que nasceu com os Estados Unidos, o projeto de dominar os países, dominar as economias aos interesses dos próprios norte-americanos,
Quer dizer, de meio que escravizar os povos, né, para atender os interesses econômicos dos Estados Unidos, é um projeto que dura até hoje, cara. Então, assim, isso é teoria da conspiração. Não, isso é história. Dá uma olhada, ó. Em 1898, os caras anexaram o Havaí, tá? Filipinas e Porto Rico. Eu só estou dando data, só para você ter noção, tá? Em 1901, imposição sobre o protetorado de Cuba. Quer dizer, Cuba passou a ser uma área de influência do domínio norte-americano. E aí a gente vai discutir isso rapidamente, mas mais tarde a gente vai falar, vai ter uma aula de Revolução Cubana, você vai entender. Cuba só reage, né, justamente ao quê? A dominação e a exploração norte-americana. É uma reação ao imperialismo. Em 1903, a Constituição do Canal do Panamá, a gente vai discutir esses dois casos principalmente, não dá para discutir todos. A ideia é discutir os casos mais importantes e com relevância para a América, né? Cuba, porque mais tarde vai fazer a Revolução Cubana, uma revolução socialista, então é um caso importante, e o Panamá, porque dali vai nascer o famoso Canal do Panamá, né? Que mudou muita coisa na América. Bom, 1903, 1905, imposição do Protetorado de São Domingos, hoje é a República Dominicana. E 1912, a ocupação da Nicarágua. A gente poderia até trabalhar na Nicarágua, cara, que é um aspecto bem legal para a gente fazer também na aula, mas acho que não vai dar tempo. E a ocupação do Haiti, cara. A ocupação também do Haiti. Lembrando que o Haiti também teve uma dupla colonização, né? Francesa, espanhola. E tem uma história também bem legal, né? Porque ali teve uma liderança negra. A independência foi conduzida por um líder negro, Toussaint Louverture. E o Toussaint Louverture não faz só uma independência, né, em relação à França, né, de Napoleão Bonaparte, inclusive, mas também acaba com a escravidão, né, cara? E é um exemplo, digamos, perigoso para os países escravocratas, inclusive o Brasil, chamado haitianismo, que ameaça as elites em toda a América, especialmente no Brasil, que foi o último a acabar com a escravidão. Mas enfim, não vamos entrar nessa seara aí, vamos deixar pro nosso amigo Marcel trabalhar isso com vocês. Talvez mais tarde a gente também faça uso do nosso tempo para aprofundarmos esse conteúdo, que é bem legal, bem bacana também. Bom, e aí a compra das Ilhas Virgens, tá? Que evidentemente não eram mais virgens. Ah, professor, que idiota. Beleza, deixou de ser agora, né? Foi ocupado pelos Estados Unidos. Bom, eu coloquei um detalhe aqui para vocês, para que a gente não esqueça que a partir do final do século XIX, então no século XX, o que você vai ter? Você vai ter uma retomada desse espírito do destino manifesto que a gente trabalhou. Essa coisa de que os norte-americanos foram escolhidos por Deus para conquistar todos os territórios do Atlântico e Pacífico, isso é retomado de maneira muito significativa, muito forte, né? Inclusive em vários discursos, os deputados, senadores, eles repetidamente, reiteradamente falam dessa questão de que os norte-americanos, né, foram escolhidos por Deus para conquistar todas as terras entre Atlântico e Pacífico e que vão levar ao progresso, desenvolvimento aos povos atrasados, que não sabem se organizar, que são acivilizados, que são bárbaros, que precisam da ajuda dos Estados Unidos, porque senão eles vão se matar. Sabe, essa coisa de preocupação humanitária dos Estados Unidos. Oh, a gente está aqui para ajudar. Isso é conversa fiada. E é a mesma conversa que a gente vai ter na Europa também, que é o chamado darwinismo social, que a gente vai trabalhar. E que olha que coisa interessante, né? Hoje está aí na mídia, darwinismo social. Essa coisa de que os melhores que sobrevivam, os piores que, né, os inferiores que morram. Esse negócio está na mídia aí, galera. Mas não deixar de lado isso aí que me irritando. Bom, e aí vamos falar de dois casos. Vamos falar de dois casos, tá? O primeiro deles é o famoso caso cubano. O caso cubano é um caso que a gente vai voltar a trabalhar, galera. Então, assim, a minha preocupação agora não é ficar falando de Revolução Cubana, Revolução Socialista e tudo mais. Isso aí é assunto que a gente vai trabalhar mais para o final do ano. Espero que em sala de aula. É uma aula também bem esclarecedora. E agora o nosso objetivo aqui, tá? É justamente falar do quê? É falar da presença dos Estados Unidos em Cuba, né? Lembrando que Cuba uma ilha caribenha, é um país caribenho, né? Mas antes de ser um país caribenho,
a gente não pode esquecer que Cuba é, foi uma colônia espanhola. Aliás, a mais antiga colônia espanhola, né? Porque quando o Cristóvão Colombo, que apesar de ser italiano, né, veio para a América em nome da Espanha, ele desembarcou, ele chegou em Cuba, né? Então, de todas as colônias espanholas, Cuba foi a primeira, primogênita. Então, olha o carinho, né? E ali, então, vai se desenvolver uma rica produção, vantajosa produção de cana-de-açúcar, né, durante um bom tempo. No começo não, né, mas aquilo que vai de fato render muitos lucros para a Espanha é justamente a cana-de-açúcar, né? Vai nascer ali uma elite ligada ao açúcar, e essa elite, obviamente, uma elite europeia. Bom, uma elite colonial, claro, também. Bom, eu trouxe aqui uns dados para a gente trabalhar, isso aí já é processo de independência, né? Eu coloquei aqui dois dados, duas datas. 1895 é um momento que começam a crescer, na verdade, né? Ou começa a crescer, na verdade, dentro de Cuba, movimentos pela independência. E olha que legal, galera, nós estamos falando do final do século XIX, cara. Cuba vai ser a última colônia espanhola a conquistar a independência. Então ela sai atrasada, né? Assim como o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, então essas marcas, né, que ficam na história, Cuba foi a última colônia a conquistar a independência. E olha a data, final do século XIX, claro que quem está por trás disso junto com Cuba, digamos assim, é o Big Mac, né? Sob a liderança de um cara que é o herói da independência de Cuba, o José Martí, uh, e com apoio principalmente dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos vão apoiar dentro daquela política, né, da doutrina Monroe, América para os americanos, vão expulsar os espanhóis, aquela coisa toda. Cuba começa uma série de revoltas, tá? E essas revoltas são apoiadas financeiramente, até militarmente, politicamente pelos Estados Unidos, tá? A ponto de rolar uma guerra, cara, uma guerra chamada Guerra Hispano-Americana, uma guerra entre Estados Unidos e Espanha. Essa guerra ela teve como pretexto, tá? A explosão de um coraçado norte-americano na Baía de Havana, ali no, né, no porto de Havana, o navio encoraçado Maine. Esse encoraçado ele explodiu e os norte-americanos vão dizer que quem explodiu foi o espanhol, foi a Espanha. E aí, meu, até falar que fosse de porco na tomada, justificativa que os caras precisavam para dar porrada na Espanha, expulsar os espanhóis de Cuba e tomar o lugar da Espanha, né? Guerra Hispano-Americana, a Espanha é derrotada pelos Estados Unidos, é uma batalha naval, olha que legal. Vamos voltar àquela coisa lá, galera. Batalha naval, estamos falando o quê? De uma forte e poderosa frota naval norte-americana, tá? Bom, vitória norte-americana, e como consequência, nós temos, olha quanta coisa, galera. Anexação de Porto Rico. Então, Porto Rico passa a ser território norte-americano a partir dessa vitória contra a Espanha. Filipinas e, principalmente, nosso objetivo, tá? Que é o estabelecimento do protetorado cubano. Protetorado por quê, professor? Protetorado tem sentido de proteção mesmo. Tá? Então, Cuba não é um território dominado, né, territorialmente dizendo, não foi anexado pelos Estados Unidos, tá? Como foi Porto Rico, como foi Filipinas, tudo bem? Mas passa a ser então uma área de proteção, uma área de influência de proteção norte-americana. O que na verdade é uma piada, né, cara? Se a gente for pensar ao certo, o que é isso? É assim, sai a Espanha, a gente protege vocês cubanos contra a presença, né, do estrangeiro que não seja americano, mas quem é americano, bem-vindo, né? Então a gente protege vocês contra os espanhóis, só que tudo tem um preço. E é esse o grande lance. Tudo tem um preço. Os norte-americanos não estão fazendo isso gastando munição, gastando arma, gastando, né, pessoas no sentido claro que uma guerra gera mortes, né, cara? Ah, não, porque a gente faz isso porque a gente é defensor da América. É o caramba, eles são defensores dos interesses deles, né, cara? Então tudo tem um preço. E olha aí o preço. Vamos lá, vamos ver o preço dessa paradinha aqui, ó. Veja aí se você entende. É a famosa emenda Platt.
A emenda Platt é uma das coisas mais absurdas da história, meu irmão. Uma das coisas mais absurdas da história, enfim, meu. Isso aqui é bizarro, meu. O que é a emenda Platt? Tá? A emenda Platt, né, ela foi criada e foi estabelecida em 1902, ela vai durar até por volta de 1934, década de 30, e é, como disse a vocês, uma das disposições jurídicas internacionais mais bizarras, cara, da história. E por que isso? Vamos dar uma olhada aí, cara. Essa primeira cena aqui que eu busquei para vocês, ela deixa claramente, né, é, deixa evidente o que foi a emenda Platt, né? Vejam, você tem, né, burguês norte-americano, né? Você tem aqui ó, o tio Sam e o cara tá o quê? Tá marcando o cubano, tudo bem, com, né, as iniciais dos Estados Unidos. Ou seja, você a partir de então tem uma marca. Você está aqui, ó. Você está preso. Você na verdade perdeu sua liberdade. Você agora é propriedade norte-americana. Olha que coisa aqui, ó. Emenda Platt. O que é isso, galera? O que é isso na verdade? Olha aí que coisa absurda. É uma emenda, né, norte-americana imposta à Constituição cubana. Professor, me explica de maneira mais fácil. Quando Cuba fez sua independência com a ajuda dos Estados Unidos, né, com a expulsão da Espanha, Cuba escreveu sua Constituição. E na Constituição cubana, tá, foi então introduzido uma instituição jurídica, portanto, norte-americana. Então os norte-americanos colocaram digamos, um artigo deles, tá? Então você tem um capítulo, na verdade não, minto, é um artigo norte-americano na Constituição cubana, cara. Olha que absurdo. A Constituição, na verdade, é a carta mais importante do país, né? É a carta soberana de uma nação, tudo bem? E aí você tem nada mais nada menos do que um artigo, né, uma instância jurídica norte-americana dentro da Constituição cubana. Olha que absurdo, cara. Mas o que diz essa emenda? Né? Dá ao Big Mac o direito de intervir na política, e eu posso dizer mais, na política, consequentemente na economia cubana, no sentido de garantir os seus interesses. E vou dizer mais, é uma garantia de intervenção, uma garantia de influência dos Estados Unidos sobre Cuba. No primeiro momento, os norte-americanos vão dizer assim: olha, a gente só está fazendo isso para proteger Cuba contra possíveis, né, ações colonizadoras ou recolonizadoras, tá? Então a gente está aqui só para te proteger, tá? Mas na verdade, o que é isso? É imperialismo. Os norte-americanos então passam a dominar a política cubana, a influenciar então e a controlar os presidentes cubanos e principalmente no sentido que de garantir seus interesses econômicos. Então Cuba é invadida por mercadorias norte-americanas, por empresas norte-americanas, enfim, vai ser uma espécie de paraíso, né, para o bom empresário e bom entre aspas norte-americano, tá? Então isso é umas coisas mais bizarras. Além disso, galera, assumiram também o controle de Guantánamo. Guantánamo, até hoje, mesmo depois da Revolução Cubana, esse território é um território norte-americano. É um belo de um território, é um grande território, fica no sudeste de Cuba, no extremo sul de Cuba, tá? No sudeste, na verdade, de Cuba, e hoje, tá? Ainda hoje é um território norte-americano. Durante um bom tempo, os norte-americanos usaram isso aqui como prisão, né? E durante o governo Bush, uma prisão de muçulmanos, né? Possíveis terroristas, cara, que foram abusados, que sofreram maus tratos. Aí tentaram fechar Guantánamo, enfim, tem muita história aqui pra gente contar também mais tarde. Bom, e aí o famoso Big Stick. O que é isso, pessoal? Isso é uma política
né, agressiva dos Estados Unidos, que vai ser lançado por um presidente norte-americano chamado Theodore Roosevelt. Cuidado, hein, porque a gente tem vários Roosevelts nos Estados Unidos, aliás, dois mais importantes. Esse é o primeiro, depois a gente vai ter um que é o do New Deal, depois da crise de 29. Então não confundir um com o outro, tá? Mas enfim, depois a gente volta a falar disso. O Big Stick é uma política imperialista norte-americana, expansão norte-americana, desenvolvida pelo presidente norte-americano, né, Roosevelt. Está aqui, né, essa caricatura, essa ilustração eu acho bem legal, porque traz para a gente alguns elementos clássicos dessa política. Né? Olha aí, ó. São Domingo, aqui ó, México, Panamá, e aqui, olha que interessante, a Marinha Norte-Americana. A Marinha Norte-Americana dominando o que? O Mar do Caribe. Controlando o Mar do Caribe. Tá certo? Desculpa. Bom, ainda bem que vocês não estão pertinho aqui, né, galera? Que já ia espalhar o vírus. E aqui é o presidente norte-americano, né? Perceba que ele está com um big stick, um grande porrete. Né? Por quê? Porque esse presidente ele vai usar, então, de uma política agressiva, tá, dos Estados Unidos para poder manter todos esses territórios, esses países, sob seu controle, sob sua influência, a influência dos Estados Unidos. Né? Então, a política de defesa dos interesses norte-americanos na América. Presidente Theodore Roosevelt, 1901-1909, é o governo dele, vai ter então 2 mandatos. E aqui a famosa frase dele, né? Fala maciamente e carrega um grande porrete. Tá aqui. É simples, né? A gente então tenta convencer todos os países de que a presença norte-americana é uma presença benéfica a eles, porque leva o progresso, leva o desenvolvimento. Eu repito, volta àquela teoria do destino manifesto. E que os Estados Unidos têm o propósito divino de levar ao progresso, né, tirar esses povos do atraso, do subdesenvolvimento, cuidar dos povos da América. E se ninguém entender, ninguém aceitar, então é porrada em vocês, porque a gente também tem força militar, não só força econômica. Tá? Então é uma imposição, né, sob justificativa de cuidar dessas nações atrasadas, esses povos subdesenvolvidos, uma justificativa para dominar esses povos, essas nações, e, se necessário, usar do porrete. Porrete. Beleza? Bom, e usando então do Big Stick a partir de 1901, não esquece a data, pessoal. Data é fundamental, né? Por isso que eu coloquei aqui o Big Stick. A gente poderia pensar nessa política antes, mas é uma política que fica evidente no governo do Roosevelt. E como fruto disso, o que a gente tem? A gente tem o caso panamenho, o caso do Panamá, que é o caso mais importante aqui. E por que o Panamá é importante? Né? Porque o caso panamenho é importante, a presença dos Estados Unidos no Panamá. Bom, o Panamá, para quem não sabe, ele durante um bom tempo ele foi território colombiano, tá? A Colômbia fez sua independência em relação à Espanha, antes do Brasil, inclusive. Antes do Brasil? Agora me confundi, não sei. Bom, enfim, fez a sua independência também naquele período, acho que na década de 20, depois eu confiro. E tinha o Panamá como território sob seu domínio. Tá? O porém é que esse território panamenho era um território de muito interesse dos Estados Unidos. Né? Era um território de muito interesse norte-americano. E aí vem aquele aluno e fala, professor, mas por que né, o Big Mac tinha interesse nesse território? O Big Mac tinha interesse porque tinha interesse em atravessar rapidamente, né, a América, né, de ligar rapidamente o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Né? E para isso, desenvolver um plano de uma construção de um canal que ligasse os dois oceanos, uma travessia, né, entre esses dois oceanos.
e que evidentemente ligasse o comércio atlântico com o comércio pacífico. Além disso, o trânsito rápido, né, entre esses dois oceanos possibilitaria também o acesso rápido, né, daqueles que estavam no extremo leste dos Estados Unidos para o extremo oeste dos Estados Unidos por meio de navios de embarcações. E isso faz toda a diferença, né, galera? Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque para que você desse a volta no território americano, tá, para chegar à região do Pacífico, você tinha que passar por um estreito, cara, chamado Estreito de Magalhães. E o Estreito de Magalhães, pessoal, ele fica lá no Chile e ele passa também por dentro do sul ali da Argentina, cara. Você tem noção do custo que isso tem, né? Do tempo que isso leva, meu irmão? O cara tem que sair dos Estados Unidos, chegar no Chile para atravessar para o Oceano Atlântico, do Pacífico para o Atlântico e do Atlântico para o Pacífico. Então isso era inviável. Por isso, essa travessia era uma questão não só de velocidade nas ações e agilidade nas ações comerciais e econômicas norte-americanas, mas também uma velocidade enorme para a travessia de tropas, né, de forças armadas, para conter qualquer tipo de rebelião no lado oriental, digamos assim, do próprio território norte-americano. Então, e claro, acessar também a Ásia, né, galera? Principalmente a Ásia, né? Esse centro econômico riquíssimo e que também interessava os Estados Unidos, como qualquer outro país industrial. Bom, e aí, né, para ter esse território, lembra que o território era colombiano, né, o Panamá, tá? Os Estados Unidos, eles apoiam, incentivam uma rebelião de independência do Panamá, cara. Olha, perceba como as coisas não são à toa, alunos. Isso acontece todo santo dia no mundo inteiro, tá? Os caras investem, os caras apoiam, os caras, de alguma forma, eles vão buscar os seus objetivos e, se necessário, usam a violência. Quando não necessário, eles só dão um golpe de Estado, eles só ajudam economicamente esses países para que os mesmos, né, líderes rebeldes façam, né, o uso das suas próprias forças com o apoio dos Estados Unidos para conquistar seus interesses. Claro que tem sempre o interesse pelo eixo norte-americano. Incentivo à rebelião independência do Panamá, apoio à rebelião essa que tem sucesso, e ao ter sucesso, lembre-se, tudo tem um preço, os caras não fazem isso à toa. Resultado, a entrega, né, por parte do governo panamenho, agora independente, de um território tão desejado, tão ambicionado pelos Estados Unidos, que é o famoso Canal do Panamá. Veja que interessante, o canal ele foi construído, né, justamente para ligar os dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico. Olha aqui, ele bem aqui, ó. É uma das grandes obras não de engenharia moderna, é uma coisa extraordinária, fantástica, que a gente tem a oportunidade de ir, que vá conhecer, claro, não agora. Eu mesmo que queira não vou, né? Porque tá foda, tá difícil. O professor tem uma vida tão difícil, né, galera? Então a gente tem aqui na internet a possibilidade de ver essas paradas aqui. Tá bom pra mim, tá nada. Um dia, quiçá, teria a oportunidade de visitar essa beleza. Hoje não é mais os Estados Unidos, né, galera? Hoje é do Panamá. Mas enfim, vamos continuar nossa aula. O canal ele foi iniciado, né, por uma empresa francesa, tá? Uma empresa que conseguiu um acordo com o Panamá para a construção dessa, para abertura, na verdade, desse canal, né? Quem começou a escavar, né, foram os franceses. Mas, depois da ajuda que o governo norte-americano, os norte-americanos deram aos rebeldes panamenhos que viraram governo, e aí a coisa então mudou. Né? O canal ele foi concluído pelos Estados Unidos, que conseguiu um acordo para poder comprar o canal do Panamá. Canal este que deixou de ser francês para ser norte-americano. Então né, saem os franceses, entram os norte-americanos, eles compraram, eles pagaram aquela coisa de propriedade, né? Se você não quer me dar, eu compro, se você não quer vender, eu tomo talvez a força. Então não tinha muita saída. Né? Olha o preço como é alto. O canal do Panamá é sensacional
para muita gente, mas principalmente para os Estados Unidos. Bom, olha aí, galera. Então, assim a gente termina a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Desculpe aí as brincadeiras, às vezes os palavrões que saem, escapam, sabe que é meu jeito de ser. E é isso. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima aula, nosso próximo encontro. Valeu!